Olá pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para a gente iniciar mais um episódio do SerPsicast. O SerPsicast é um podcast para quem gosta das coisas da psicologia, da saúde mental, do comportamento humano, seja você estudante de psicologia, profissional atuante na área, ou seja, você é apenas uma pessoa que tem curiosidade em todos esses assuntos, você está no lugar certo. O SerPsicast é mais um fruto da plataforma Ser Psicólogo, e a plataforma Ser Psicólogo, todo mundo já sabe, é uma das maiores plataformas em formação complementar à distância do Brasil. Em algum lugar aqui dessa tela, vocês vão encontrar um QR Code que vai direcionar vocês para 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma. Aproveita, pega esse QR Code, entra lá, assiste as aulas e eu tenho certeza que você vai querer assinar a plataforma. Aqui no SerPsicast, nós recebemos todas as semanas psicólogos e psicólogas, pessoas que estão aí engajadas no universo psi, para conversar sobre diferentes temas, sobre a agenda científica brasileira, temas da agenda social brasileira. E hoje nós queremos conversar sobre uma temática, assim, eu tenho particularmente muita curiosidade, estou muito ansioso para ouvir nosso convidado de hoje, porque nós vamos falar de neuropsicologia especificamente aplicada às demandas da infância. As neurociências, de um modo geral, estão aí, né, se impondo cada vez mais como um paradigma que vai se tornando obrigatório aí para psicólogos e psicólogas. A infância continua sendo esse campo farto de demandas e a gente quer conversar sobre isso hoje. E para conversar com a gente sobre a neuropsicologia infantil, nós estamos recebendo o professor, psicólogo, Liércio Pinheiro. Professor Liércio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente para divulgar uma área tão importante que é a chamada neuropsicologia infantil. Uma área que cada vez mais nós temos uma procura imensa. Principalmente porque está havendo um grande fenômeno, né, sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, que a neuropsicologia ela está diretamente atuando tanto no processo de avaliação quanto em intervenção cognitiva. Perfeito, professor. Você levanta já uma questão que eu vou lhe fazer uma pergunta, eu quero começar por ela. Mas antes disso, deixa eu lhe dizer, a gente tem um ritual aqui nesse podcast. Esse podcast ele é um podcast produzido no Nordeste do Brasil, na cidade de Maceió, e tem alcançado muita gente ao redor do Brasil e em alguns lugares do mundo. Então a gente sempre pede que os nossos convidados se apresentem, né? Fala um pouquinho da tua formação acadêmica e da tua atuação profissional. Certo. Eu sou Liércio Pinheiro, eu sou psicólogo de graduação, sou psicoterapeuta e fiz a minha especialização na área de educação especial, de neuropsicologia. Tenho mestrado na área de ciências cognitivas e também tenho mestrado pela Universidade de São Paulo na área de educação. E sou doutor numa área que não era psicologia, em ciências econômicas. Sério? Isso. Mas que é isso? Interesse, né, pela área, né? Principalmente a questão do comportamento nas ciências econômicas. Sim. E atuo atualmente como professor da Universidade Estadual de Ciências da Saúde, onde eu tenho uma disciplina chamada Neuropsicologia e Reabilitação Cognitiva. Em quais cursos? Eu dou aula no curso de fisioterapia, dou aula no curso de enfermagem, dou aula no curso de radiologia, são diversos cursos só da área da saúde, né? Então nós temos lá a introdução à psicologia, nós temos a neuropsicologia, a reabilitação cognitiva, e eu sou professor dessa cadeira. E tenho atuado muito na área da neuroinfantil. Então, assim, a minha grande prática e interesse de estudo é justamente na perspectiva da neuropsicologia cognitiva infantil. Então, a pergunta é, como nós aprendemos? Sim. Quais as dificuldades que levam ao processo de aprendizagem? Quais são os transtornos que estão presentes
que levam o indivíduo a não conseguir assimilar, né, o conhecimento. E aí entra por uma questão que eu tenho trabalhado muito, que são os distúrbios do neurodesenvolvimento. Né? Dislexia, descalculia, o TDAH. Desgrafia. Então, assim, nós temos algumas atividades lá na universidade que é voltada para a mensuração do grau de dificuldade. Então, eu preciso saber o seguinte, o que tem comprometimento? Eu não quero trabalhar com o diagnóstico, eu quero trabalhar aonde está o comprometimento e como eu posso intervir sobre esse comprometimento, gerando melhor qualidade de vida. Sim. Então, você vai ver as estatísticas, Paulo, você pega, por exemplo, de 15% a 17%, olha só, de crianças em idade escolar tem dislexia. Você tem adultos com dislexia que não sabem o que é dislexia. Imagine, o que é dislexia? É a incapacidade de você desenvolver a leitura e a escrita. Mas esse dado, de onde ele procede? Esses dados procedem justamente das pesquisas... Uma vez que os próprios indivíduos ignoram, por isso que eu fiz a pergunta. Isso, os dados, né, são estatísticas das instituições como a Universidade de São Paulo, várias instituições que trabalham justamente, que têm laboratórios de neuropsicologia. Né? E se você pegar a literatura nacional e internacional, você vai ver algo semelhante também. Né? É uma estatística significativa, muito significativa. Né? 15% a 17%. 15% a 17%, imagine. Né? Porque é um distúrbio do neurodesenvolvimento. É algo que você não tem cura. É algo que tem a ver com, né, fatores genéticos, né, tem a ver com fatores ambientais e tem a ver principalmente com o indivíduo que não consegue evoluir na academia. Ou seja, né, você pega uma criança, por exemplo, a turma vai à frente e a criança fica atrasada. Então, a dislexia, imagine, né, leitura e escrita, a responsabilidade, a área responsável é o hemisfério esquerdo do cérebro. Sim. Não é? Então, no dislexo, tem áreas no hemisfério esquerdo que não são ativadas. Por não ser ativadas, o que vai acontecer? Áreas especialistas em leitura e na escrita. E o que vai acontecer? A lentidão. Por quê? Não é que o indivíduo não vai aprender a ler, ele vai aprender a ler muito mais tardiamente, mas ele consegue aprender a ler. Inclusive desenvolvendo estratégias defensivas para poder acompanhar a turma. Então, você vai ver, são pessoas, isso não tem a ver com inteligência, são pessoas muito, mas muito inteligentes mesmo. Geralmente são empresários, atores, são dislexos. Você vai ter grandes jornalistas dislexos, mas a dificuldade é justamente em aprender todo o processo que diz respeito à leitura e à escrita. Entendi. Deixa eu recuar um pouquinho na sua fala, porque você começou com uma provocação muito interessante, um tema que eu já discuti aqui, mas eu gosto de ouvir várias opiniões, principalmente de uma pessoa como você, que é muitíssimo qualificada e que está extremamente envolvido com esse objeto. Você começa dizendo assim, tem ocorrido um grande fenômeno no campo dos transtornos do neurodesenvolvimento. A gente tem visto isso, você mencionou outras condições, dislexia, disgrafia, descalculia, os chamados transtornos da aprendizagem. Eu acrescentaria a questão do autismo, né, que é de outra ordem, mas eu acrescentaria aí. E aí eu queria lhe perguntar o seguinte, Lécio, como é que você percebe o aumento? A gente tem mais diagnósticos dessas condições todas na atualidade, em relação a outras épocas. A gente está havendo mudanças de natureza psicossocial ou mutações genéticas que favorecem tantos diagnósticos como a gente não tinha em outra época, ou a gente está sendo enganado pela percepção porque a gente está falando mais disso. Como é que você percebe isso? Perfeito, a sua colocação foi perfeita. Né? Bom, temos alguns fatores que levam aí. Primeiro, eu tenho que ver que esses distúrbios, né, do desenvolvimento, que são estudados pela neuropsicologia infantil, eles são das mais diversas ordens. Sim. Mas todos
tem um componente genético. Isso significa que ele é transgeracional, ele passa de gerações em gerações. Ele não está vinculado a questões culturais. Não, né? É algo que acontece, né? Você tem um gene, inevitavelmente, que vai passar a herança, certo? Então, se você tem dislexia, se você procurar alguém na família, inclusive em gerações anteriores, vai ter dislexia. O próprio TDAH também, o autismo. Então, o histórico familiar é importante para o diagnóstico. Mas qual é o problema? Tenho 2 fortes problemas nesse sentido. O diagnóstico, porque nós precisamos de instrumentos que sejam normatizados. Esses instrumentos normatizados, eles precisam ser aplicados por pessoas que compreendam, né, toda a dinâmica, porque você sabe, né, a neuropsicologia não é apenas aplicar testes neuropsicológicos, você tem todo um processo de raciocínio lógico, né, por trás do que você está encontrando, nos achados. Mas o que acontece, principalmente, diz respeito ao aumento da população e a facilidade que nós temos tendo de acesso ao conhecimento. Então, muitos dislexos eram dislexos sem saber. Sim. Você tem adultos que descobrem com 20, 30, 40 anos que são dislexos. E ele nem sabia o que é dislexia. Então, o acesso ao serviço ficou muito mais fácil. Essa é a primeira questão. Você colocou um ponto importante também. Será que está havendo algum tipo de mutação, uma mutação genética? Alguns anos atrás, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, chamada Nature, ela publicou um artigo onde eles encontraram, uma pesquisa inglesa, onde eles encontraram 14 novos tipos de distúrbios de desenvolvimento. 14. Aí a questão está havendo uma modificação genética gerando novos distúrbios. Entende? Porque você pega assim, o que é um distúrbio? Ou é algo que acontece na vida do indivíduo que gera, né, um atraso, Sim, inevitavelmente. E a Nature, ela acompanhou algumas famílias, mostrando claramente, né, que outros distúrbios estão surgindo. Há uma modificação aí, no padrão do desenvolvimento dos distúrbios. Sim. Tanto, Paulo, é importante até para, né, quem está acompanhando o podcast, a gente precisa começar a discutir, né, a possibilidade de ter inúmeros distúrbios que nós não conseguimos nomear ainda. Imagine. Sim. Porque nós falamos hoje em espectro autista. Espectro é uma mancha. É um grau, do mais claro ao mais escuro. Na psiquiatria, fala-se em espectro esquizofrênico, não mais esquizofrenia. Sim. Por quê? Porque são tantos os sintomas, são tantos os graus. Então, isso pode ser verdade para vários transtornos. Então, qual é a ideia? A ideia é que nós temos que compreender, né, o fator gerador desses transtornos. No meu caso específico, eu trabalho com a neuropsicologia infantil, a principal clientela são os distúrbios do neurodesenvolvimento. Não é? Então, nós sabemos a causa, o componente genético, os fatores ambientais, sim, com certeza. Eu vou só jogar uma provocação. Eu até sugiro a você, não sei se já fez algum podcast sobre autismo. Não é? Já aconteceu. Isso, é muito importante. Você tem aqui pessoas fantásticas que trabalham com autismo. Você vai ver que no autismo tem pesquisa demonstrando, né, que em comunidade Amish, aquela comunidade mais tradicional, que está sentada nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, não existe registro de crianças autistas. Não me pergunto por quê, tem uma interrogação aí. Não existe registros. Então, o que acontece? O que há por trás, né, desses transtornos? Muita coisa nós ainda estamos conhecendo com o avanço da neurociência. Neuropsicologia, ela vem da ciência. Neuropsicologia não é para mim, não é para você que é psicólogo. Neuropsicologia é uma área interdisciplinar. É uma área que está presente, né? Que a gente fala, mas é derivativo da psicologia. Não. A neuropsicologia, ela vem como o braço da neurociência. Então, todo um movimento de estudo, principalmente da cognição, como é que nós aprendemos, veio desde a década de 50. Sim.
né? Principalmente com a grande questão da inteligência artificial. Partimos daí. Hoje, nós chegamos a um ponto de ter diversos instrumentos neuropsicológicos que nós conseguimos mensurar as dificuldades, né, do indivíduo em vários aspectos, né? Desde aspectos educacionais até aspectos de vida, como um traumatismo craniano, como um AVC, quais as sequelas, né? Então, o que acontece? A neuropsicologia é uma área interdisciplinar bastante ampla em termos de atuação. Ótimo. Eu quero continuar, eu quero insistir um pouquinho nessa questão da genética. Você mencionou aí esse estudo da Nature, achei bastante interessante. Existe um outro campo derivado da genética, você conhece bem a epigenética, que vai estudar as interações entre as capacidades genéticas do indivíduo, os potenciais genéticos, e como as forças ambientais vão modulando isso. Aí a questão que eu trago para você é o seguinte: nessas mutações que estão gerando esses novos fenômenos, você disse bem, ainda não sabemos nomear todos eles, isso tem alguma relação com as questões da tecnologia? Ou seja, hoje a gente tem uma exposição extremamente excessiva às telas na infância, cada vez mais precoce. Todos os dias eu vejo, Lécio, uma mãe ou um pai expondo, não é crianças de 2, 3 anos, não, bebês de meses, expondo a telas, a criança fica hipnotizada ali diante do celular, 30 minutos, 40 minutos, para que o pai e a mãe possam, enfim, né, fazer qualquer coisa. Existe algum indicativo, existem estudos piloto, tem gente preocupada com isso, fazendo a relação dessas mutações com essa exposição excessiva e precoce às telas? Você particularmente acredita que esse fator, que é um fator sociocultural, né, ele pode estar exercendo alguma influência na capacidade de aprendizagem das nossas crianças? Sim, com certeza. Ele não tem a possibilidade de gerar. Sim. Não é? Porque se o problema é do neurodesenvolvimento, então eu tenho uma questão genética, certo? Mas o fator de você acelerar, né, alguns distúrbios, com certeza. Instituto Cérebro, por exemplo, ele tem algumas pesquisas sobre o funcionamento do cérebro, sobre... Nicolelis, Instituto do Cérebro. Sobre o efeito de jogos. Então, assim, o que acontece? Você vai ter o quê? Você vai ter a mesma sensação de gratificação quando você está num jogo, né? Aquele vício do jogo contínuo numa criança, é o mesmo efeito de uma droga que o indivíduo está, né, assimilando. Então, o efeito cerebral é o mesmo. Cada vez mais você quer mais, para se gratificar mais. Então, isso gera uma dependência. Sim. Então, você tem uma questão altamente significativa. As tecnologias, elas favorecem a aprendizagem. É importante dizer isso. Certo? Para não demonizar. Isso. Sim. Mas o uso excessivo da tecnologia em crianças, isso vai gerar uma grande consequência. Consequência muito mais emocional, né, do que uma consequência em termos de desencadear algum tipo de transtorno específico que já está latente aí. Você não acredita que essa exposição... Porque eu compreendo quando você diz assim, a tecnologia não vai gerar, porque você tem uma questão que é genética, ou seja, que é anterior, né? Que já pode estar ali. Mas a gente sabe que a criança recém-nascida, sua composição neurofisiológica não está pronta. Né? Algumas áreas estão mais maduras que outras. As áreas, por exemplo, de processamento de atenção, tomada de juízo, geralmente estão presentes no córtex pré-frontal, elas não estão prontas, né? Essas sinapses estão se formando. Então, uma criança que passa o dia inteiro no celular e ela está nesse processo ainda de desenvolvimento, não tem a possibilidade de isso estar produzindo as incapacidades que a gente chama de... Sim, isso está produzindo as incapacidades devido a dificuldades.
não devido a um transtorno, né? Porque o transtorno, ele é do neurodesenvolvimento. Então, você pega alguns transtornos, você já começa a ver mudança significativa no cérebro a partir do 5º ou 7º mês, como a dislexia. Você está dizendo aqui, celular não produz dislexia, é isso que você está dizendo, né? Não produz. Não produz dislexia, não produz. nem descalculia, não. Pode produzir outras dificuldades. Pode, outras dificuldades, inclusive emocionais, isolamento e tudo mais. Então, não há uma correlação direta com relação a isso. Agora, é importante, você falou que a questão do amadurecimento, e isso é importantíssimo para a gente compreender. Por quê? Imagine uma criança com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Não existe diagnóstico antes dos 7 anos. Pode pegar qualquer literatura internacional, você vai ver claramente um consenso entre os pesquisadores. Não há diagnóstico efetivo de TDAH antes dos 7 anos. Por quê? Por esse motivo que você está falando. Sim. Pelo processo de maturação cerebral. Às vezes, a criança entra num estado, né, de hiperatividade ou entra num estado de desatenção, né, de um processo desatencional, pelo processo de amadurecimento. Isso não é um transtorno. Entende? Então, não estou dizendo que eu não posso suspeitar. Não estou dizendo que eu não posso ter uma hipótese diagnóstica. Estou dizendo que o diagnóstico ele não pode ser fechado antes de 7 anos de idade. Por essa questão de maturação. Aliás, ele não pode ou ele não deve, porque eu vou te contar aqui, eu trabalhei em escola, agora não estou mais. Em escola, ensino fundamental 1, eles entram com 6, saem com 10, 12. E eu vi, aliás, meninos de 6 anos recebendo diagnóstico de TDAH em uma consulta de 20 minutos. Tem gente fazendo isso? Tem. Eu já peguei vários laudos. Sim. Com crianças com 2 anos, 3 anos de idade, diagnosticado com TDAH. Uma coisa, Paulo, você gerar uma hipótese diagnóstica. Sim. Porque lembre-se o seguinte, o TDAH, a dislexia, o autismo, o diagnóstico, ele é observacional. Clínico. Isso, ele é observacional. No caso específico do transtorno de déficit de atenção, o que você vai ter? Você vai ter processos cognitivos amadurecendo, que podem sumir a partir com o envelhecimento da criança. Isso não caracteriza um transtorno. Transtorno do neurodesenvolvimento ele vai estar presente por toda a vida. Não tem cura. Qual é a questão por trás? Esses diagnósticos, por exemplo, não podem ser fechados antes dos 7 anos. No caso do TDAH, entende? Outros processos, você pega a dislexia, por exemplo, você começa a perceber com criança com 2 anos, 2 anos e meio, já começa a perceber. Se o professor ele for treinado para isso, é só fazer canticas de roda, brincadeirinhas de rima, o dislexo não consegue. Você começa a perceber que aquela criança não está acompanhando. Imagina uma criança com 3 anos, na creche, 4 anos de idade, e você começa a fazer brincadeirinhas com fantoche. Um fantoche conversando com o outro ou cantando musicazinhas de rima. O dislexo tem dificuldade de fazer rima. O dislexo não, se você fala muito rápido, o dislexo não acompanha. Não acompanha. Então você começa a perceber que algo não está bem em termos de funcionamento cognitivo. Repito, isso não tem a ver com inteligência. Isso tem a ver com leitura e escrita. Os comprometimentos são específicos. Específicos. Do ponto de vista da cognição, da inteligência, essa criança vai bem? Ela... No sentido de inteligência, perfeito. Ao contrário, é acima da média. Sério? Impressionante. Os dislexos é acima da média. Os dislexos são muito inteligentes. Mas no item escrita, no item leitura, vai haver comprometimento. Isso é interessante, porque se gera uma outra discussão. Uma discussão neurocientífica, por exemplo. Você pega a linguagem. Sim. A linguagem ela vai ser desenvolvida querendo você ou não. Isso é neurocognição infantil. Então, assim, ninguém ensina o filho a falar. Isso é uma ilusão, que os pais colocam. Estou ensinando meu filho a falar. Não, você ensina a gramática, é diferente. Você ensina a língua portuguesa em cima da gramática, corrigindo. Mas ele vai falar. Você pega um estudioso que eu gosto muito,
chamado Steven Pinker. Eu conheço. O Pinker é o maior psicólogo cognitivo da atualidade. Eu estou lendo um livro dele nesse momento. Isso. O Novo Iluminismo. Isso, é o recente, né? É o mais recente, o mais novo. Você pega o instinto da linguagem, por exemplo, né? E o Pinker demonstra, né, que a linguagem ela vai ser desenvolvida querendo você ou não. Né? Por quê? Porque é como se houvesse, né, um instinto. É a palavra que o Pinker usa. Um instinto da linguagem. A criança já está preparada para desenvolver a linguagem. Lógico que os fatores culturais, sociais do meio vai ter um processo significativo. Se você pegar uma criança, né, como existem alguns casos já existiram, né, hoje menos, mas crianças selvagens, crianças que foram criadas por animais ou que se perderam na floresta, né, você tem um caso na década de 20 de Amala e Kamala na Índia, né, você tem Caspar Hauser na Alemanha, você tem Peter, o selvagem, Vitor, o menino lobo, né? Então, vários casos que acontecem. Inclusive o Vitor, quem estudou o Vitor foi Pinel. Pinel, um grande cientista da época, né? Ele chegou à conclusão, não, o Vitor é surdo. Um aluno do Pinel, Itarra, disse, não, ele não é surdo. Olha, o aluno do Pinel, não é surdo. Começou a estudar Vitor. Né? E o Vitor é a maior expressão que a linguagem ela é inata, mas que precisa do ambiente, do meio para ser desenvolvido. Para potencializar. Você tem uma ideia, né? Vitor foi achado com 14 anos. Não conseguiu desenvolver a linguagem. E o Pinker cita isso no livro dele, como exemplo, e retoma Chomsky. Eu ia citar Chomsky, porque... Isso. Porque você está dizendo... Gramática gerativa. Gramática gerativa. O Chomsky diz o seguinte, a linguagem precisa ser desenvolvida até a puberdade. Senão vai ter graves consequências. Até a puberdade. Até a puberdade. É? Isso. Precisa se desenvolver até a puberdade. Depois, tem graves consequências. Vitor é o meu exemplo disso. E aí, pasma você, Paulo. Em 1970, um diretor de cinema chamado Truffaut, ele dirigiu um filme, né, sobre Vitor. Vitor Selvagem. Foi achado na floresta na França e o Truffaut fez o filme, né, chamado O Menino Selvagem. Tem, inclusive, em vários lugares. Sim, inclusive no YouTube você consegue esse vídeo. O que acontece? É a história do Vitor, né? Desenvolvimento cognitivo do Vitor, mostrando claramente que a linguagem não foi desenvolvida. E no mesmo ano, isso em 1970, foi achado lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, uma criança que foi criada num quarto pelos pais sem estímulo nenhum. Olha só. Né? A Jeanne. Se você procurar aí o caso Jeanne, você vai ter vários estudos. Né? A Jeanne tinha 13 anos de idade. 13 anos. Olha que coisa impressionante. A Jeanne em 1970 e o Vitor em 1800. Você tem aí, né, um espaço absurdo de tempo. Os dois com as mesmas características. A linguagem não foi efetivamente desenvolvida. A Jeanne vivia presa a uma cadeirinha amarrada, fazia suas necessidades na própria cadeira, a mãe ia lá dar alimentação, botava ela na cama, depois tirava. Né? Então, assim, dois loucos que criaram uma criança. E houve uma denúncia, a polícia com a assistência social invadiu a casa e o pai se matou e a Jeanne virou o centro de estudos sobre o desenvolvimento da linguagem. Que história. Isso. E aí o que acontece? Entre a teoria do Chomsky, né, de gramática gerativa, e o Pinker. Né? O Pinker mostra claramente qual é a diferença da linguagem, né, você desenvolver a linguagem. É assim, nos processos cognitivos, nós temos uma sequência lógica. Né? E isso todo psicólogo, né, tem que estudar processos lógicos básicos. Sim, né? sim. Na faculdade. Do curso. Isso, no início do curso. Porque se você não compreender isso, não compreendeu mais nada no curso. É verdade. Os processos psicopatológicos são processos lógicos básicos afetados. Isso. Né? Atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem. Sim. Né? Isso aí é uma sequência. Então, para ter a percepção, a criança precisa ter o quê? Atenção.
Ele direciona a sua atenção, percebe o objeto, né? E vai gerando conteúdos para a memória, para ver a fixação da memória. Depois, esses elementos da memória são trabalhados, e para que você forme um pensamento, você precisa ter o quê? Informações. O que são pensamentos? Combinação de conceitos. Né? Então, o que eu estou falando com você agora? Estou falando uma palavra, jogo outra palavra, mas você decodifica. Sim. Né? Então, se eu falo para você gato, se eu falo cachorro, se eu falo cavalo, então automaticamente você não está vendo nenhum gato, nenhum cachorro, nenhum cavalo aqui, mas a imagem ela é constituída, né, por você, né, você consegue. Memória semântica. Isso. Né? Então, o que acontece? O que é o pensamento, na realidade? É fruto dos elementos que estão na memória, eu preciso alimentar. E o que é a linguagem? Manifestação do pensamento. Só existe linguagem porque existe o pensamento. Ponto final. Né? Então, se o pensamento está confuso, a linguagem fica confusa. Olha um esquizofrênico em surto. Sim. Né? Então, o que acontece? A linguagem, ela é natural. É isso que é a defesa do Steven Pinker. Ela é instinto, ela vai ser desenvolvida. Inevitavelmente. É diferente da leitura da escrita. A leitura da escrita não é inato. Né? Se você não ensinar uma criança a falar, ela vai falar. Porque ela vai pegar os padrões, né, da linguagem e vai repetir. Eu sempre brinco com meus alunos da seguinte forma. Eu digo, olha, quem tem filho? Quem tem filho com 2, 3 anos e você lembra quando ele começou a falar. Né? Então, ele começou a falar assim. Tempos depois, 9 meses, 1 ano, começou a balbuciar alguma coisa. E quando a criança fala, mamãe, água, ou neném, água, né? Não precisa falar a palavra, mas o sentido, a ideia da palavra, né? Do objeto, ele quer água, neném, água. Ele está combinando os conceitos. Sabe o que significa? Que o pensamento está sendo formado. Pensamento é combinação de conceitos. Ele conseguiu ver neném, para se referir a ele, e água. Ele combinou os dois conceitos. E eu estou dizendo, pessoal, quando o seu filho combinar 2 conceitos, conseguir verbalizar, significa que o pensamento está sendo formado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar milho, né? Milho, botar no chão, levantar a saiazinha e ficar de joelho no milho, agradecendo a Papai do Céu, porque nem toda criança consegue fazer isso, você sabe. Deixa eu lhe contar uma curiosidade. Eu lembro exatamente, eu tenho um menino de 6 anos. Eu lembro exatamente o momento em que, pelo menos eu testemunhei, porque ele mora comigo e com a mãe, separados, né? Então isso pode ter acontecido antes, mas eu lembro a primeira vez que eu testemunhei um pensamento claro, um juízo. Eu estava num ambiente público com ele, uma pracinha, tinha uns meninos jogando bola, e uma criança maior, assim, uns 10 metros da gente, pisou na bola, escorregou e, caiu. Meu menino pequenininho, não tinha 3 anos ainda não, uns 2 anos, ele olhou para mim, tocou em mim, apontou para a criança, que já é um gesto simbólico, né? Uhum. E fez, papai, tá dodói. Né? Então, é isso que você está dizendo. Você ficou de joelho, devia ter ficado de joelho, agradecer ao Papai do Céu, porque nem toda criança consegue fazer isso. Pois é, por alguma maneira, de algum modo, ele internalizou a ideia de que se eu caio e fico no chão é porque eu estou naquela... Hoje ele já avançou, né? De que a criança estava dodói. Eu nunca esqueço disso. Eu vou fazer isso. Isso é cognição. Eu vou... Como é? Colocar o milho? Ficar de joelho, agradecer ao Papai do Céu. Porque a gente brinca, mas isso é tão sério, Paulo. É seríssimo. Você tem um filho, né? Que não consegue desenvolver a linguagem, porque existem vários tipos de distúrbios da linguagem e vários tipos de transtornos que impedem o desenvolvimento da linguagem. Independente da condição autística, né? Independente do autismo, porque a gente já viu da linguagem autismo, mas tem vários fatores, tem vários distúrbios que comprometem a linguagem. Você quer falar de alguns deles, os principais? Vamos falar. Os mais comuns. Deixa eu só pegar esse exemplo. Né? Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, né, uma criança e ela precisa ter a cognição desenvolvida. Né? Ela vai desenvolver, ela vai maturando e vai desenvolvendo. Ela está sempre preparada para isso. Então,
existe um órgão da linguagem. Você pega a escrita ela não é natural do ser humano. Não é. Entende? A escrita é quanto? 5.000 anos? Sim. É? E existem várias Isso, modalidades. Modalidades, inclusive os desenhos rupestres nas cavernas. Cuneiforme, hieroglifos. Isso. Então você tem aí 5.000 anos. Sim, é cultura pura. Isso. Mas e antes? Não existe a cultura como preponderante para o desenvolvimento da linguagem. A linguagem vai ser desenvolvida, querendo você ou não. Mas a escrita não, ela precisa ser ensinada. Sim. Né? Então, assim, a criança ela começa a fazer isso. Eu tenho um filho de 10 anos. 10 anos. Quando ele tinha 3 anos, ele falou assim, com os bonequinhos. Papai, vamos brincar com os bonequinhos. Vamos dividir aqui. Eu vou ficar... Ele queria fazer uma guerra, né? E eu vou ficar com os bons e você vai ficar com os mais. Os mais. Mais, né? Poxa vida. Gramaticalmente está errado, mas pouco importa. Pouco importa a gramática para uma criança de 3 anos. Entende? Ela está pegando ainda o padrão, né, da linguagem. Eu estou lembrando do meu me perguntando, papai, já fazer o meu suco? Isso. Estou lembrando disso. Ela sabe o que ela quer dizer, você entendeu. Pouco importa. Eu digo, olha, se o seu filho faz isso, perfeito. Está desenvolvendo perfeitamente, cognitivamente. Né? Olha um exemplo. Uma criança ela vai entrar no imprensado da geladeira ou embaixo da mesa e você diz para ela, menino, sai daí, você não cabe aí. Ela responde assim, eu cabo. Eu cabo. Já ouviu isso? Muito. Pô, mas como é que pode? Crianças que nunca tiveram contatos, mas usam a mesma estrutura gramatical. Sim. Eu cabo. Tá errado, eu cabo. Mas comum a vários. Por quê? Porque ele pega o padrão da linguagem, interpreta esse padrão e ele reproduz esse padrão, mesmo numa aplicação errada, como eu cabo. E pouco importa, entendeu, Paulo? Pouco importa. Ele tá flexionando no passado. É isso. Né? E é compreensível. Então, o que acontece? Eu preciso ter a compreensão. A crítica que eu faço aos profissionais de neuropsicologia é que muitos estão acreditando erroneamente, porque aprenderam, até ingenuamente, que neuropsicologia, principalmente neuropsicologia infantil, tem a ver com testes. Não tem a ver com testes. Teste é apenas um instrumento. A neuropsicologia você precisa estudar atenção, muito, percepção, pensamento, linguagem. Eu faço até uma crítica a boa parte dos nossos colegas. Se você perguntar a uma parte dos nossos colegas o que é pensamento, você não vai ter resposta. Porque a maioria não sabe o que é pensamento. Não é? Sim. Mas o pensamento ele é fundamental. Não é? Ele é fundamental para o desenvolvimento da linguagem. Uhum. Entende? Então, o que acontece a partir daí? Eu preciso compreender que a neuroinfantil, eu tenho um instrumento, mas os instrumentos são falhos. São poucos testes que têm padrão ouro. Padrão ouro é aquele teste onde você tem a menor possibilidade de dar errado. Porque quando você faz um teste ou aplica uma bateria, um conjunto de testes para tentar diagnosticar alguma coisa, algum transtorno, você tem aí, né, um resultado que pode ser falso positivo ou falso negativo. Sim. Tá sim, é por isso que a gente começou no início do programa falando dos laudos neuropsicológicos de crianças que foram diagnosticadas com, né, TDAH com 4, 6, 5 anos de idade. Né? Lógico, as pessoas utilizam determinados testes que têm uma... estatisticamente, ele é mais frágil. Né? Então, isso vai dar um resultado gerando ou um falso positivo ou um falso negativo. Então, eu tenho que ter cuidado, né, com o instrumental que os nossos colegas utilizam, né, para avaliar. Porque não é a avaliação. O que vai dar, né, sentido é o seu raciocínio clínico. Olha só, o seu raciocínio clínico, que ele é fundamental. Agora, para ter um raciocínio clínico, eu preciso estudar muito os processos psicológicos básicos. Se você não aprendeu, se o aluno não aprende na faculdade, você é professor da universidade, você sabe disso, se o aluno não aprende na universidade os processos psicológicos básicos, ele não vai fazer nada, absolutamente nada, em termos de neuropsicologia e em termos de outras áreas também. Sim. Porque é o padrão
né, de funcionamento em cima desses processos. Né? E o diagnóstico e o raciocínio clínico vai ser dado a partir da compreensão. Por quê? Porque eu tenho, né, o que é uma patologia? Patologia é isso aqui. Eu tenho, né, uma estrutura e eu tenho sintomas em torno dessa estrutura. Isso é uma patologia. É o que define a patologia. Né? Vamos pegar o exemplo. Eu tenho o TDAH, eu tenho sintomas de desatenção, hiperatividade, problema de memorização. Impulsividade. Isso, impulsividade. Eu tenho uma série de sintomas. Só que esses sintomas podem estar presentes em outra patologia. Sim. É o que confunde muito o diagnóstico. E por isso que eu tenho que ter o chamado diagnóstico diferencial. Né? Porque parte dos sintomas estão presentes em diversas patologias. Entende? Essa relação de pensamento e linguagem, voltando a isso, realmente... Muita gente estudou isso, Vygotsky tem um livro clássico, né, sobre isso, pensamento e linguagem. E você citou o exemplo da esquizofrenia. Eu acho que a condição esquizofrênica é talvez onde isso fique mais claro a relação, porque você tem um paciente que está atormentado nessa função específica, né, do pensamento, invadido por alucinações, delírios, e na cronicidade da esquizofrenia, o que a gente percebe é que a linguagem desse paciente ela vai progressivamente colapsando, né? Isso, porque o pensamento está entrando em colapso. Exatamente. Ela vai empobrecendo, neologismos vão aparecendo, né? Isso. A grande questão, né, é o que acontece nessas estruturas cognitivas. Né? Porque a psicopatologia é a alteração das estruturas cognitivas. Olha bem. Então, você vai ver na esquizofrenia, você vai ter o processo perceptivo, né, comprometido, o processo de memória vai estar comprometido, o processo do pensamento vai estar comprometido, ele vai estar confuso, né, e com o resultado de tudo isso, a linguagem vai estar comprometida. Né? Agora, lógico que existem distorções perceptivas, né, porque mesmo sem haver patologia. Né? Então, você está assistindo um filme, daqui a pouco a cortina balança e você toma um susto. Já aconteceu com você? Sim, possivelmente. Sim. Eu vi um vulto. Isso é uma distorção perceptiva. Sim. Isso é comum. Agora, no transtorno, isso se exacerba. Eu começo a criar algo que não está presente. Então, eu começo a criar... É isso aí que é alucinação. Né? Não é mais, né, uma ilusão. Né? Torna-se um processo alucinatório. É um comprometimento do processo psicológico básico. Você vê muito isso em casos de psicose infantil, por exemplo. Né? Então, é raro. Né? Psicose infantil é raríssima. Mas existe. Entende? Mas existe. Então, o que acontece? Essas estruturas precisam ser compreendidas. Todo o processo de diagnóstico, seja ele na avaliação psicológica, eu não trabalho com avaliação psicológica, né? E admiro quem gosta da avaliação psicológica, mas eu trabalho especificamente com neuropsicologia cognitiva. Então, meus testes sempre são de cognição da neuropsicologia. Né? Então, o que acontece? Você vai ver estruturas presentes de psicóticos, inclusive neuróticos também, que vai haver muito. Eu não sou psicanalista, mas eu gosto muito de um psicanalista chamado Nassil, Juan David Nassil. Né? E o Nassil, ele tem um livro maravilhoso. Olha que eu sou gestalterapeuta. Né? Eu sei quem é esse autor, nunca li, mas eu sei quem é. O Juan David Nassil é um dos grandes, é um argentino que vive na França há muitos anos, mas é um psicanalista fantástico, um escritor fantástico. E dizendo o seguinte, neuróticos alucinam. Segundo Nassil, neuróticos alucinam. Né? Então, assim, o que é alucinação? Nada mais é do que um processo de distorção perceptiva. Eu tenho um comprometimento da estrutura cognitiva. Interessante, porque são módulos. Cognição são módulos. Sim. Eu tenho a atenção, a percepção, o pensamento, a memória. Mas o que acontece? Eles têm uma certa independência. Então, se você tiver, por exemplo, você pode ter um problema na sua memória de trabalho, e não fixar os elementos. Isso acontece muito nas dificuldades de aprendizagem na escola. Você, trabalhando na escola, você sabe disso. Você vai ter dificuldades que não são transtornos. Então, essas dificuldades, muitas vezes, pode ter problemas na função cognitiva, memória, especificamente na memória operacional, na memória de trabalho. Ótimo.
Você está você está atendendo crianças, né? Ou você está trabalhando só no campo da universidade, na pesquisa? Em consultório, eu só trabalho com psicoterapia. Né? Com a neuropsicologia infantil, eu trabalho na universidade. E nós trabalhamos com vários projetos que visam avaliar. Mas atende a comunidade ou é só pesquisa? Não, de atendimento à comunidade. Agora nós não estamos mais atendendo na comunidade, né? Mas nós tínhamos um projeto que a gente recebia no laboratório criança com dificuldade de aprendizagem que a gente ia aplicar os instrumentais para avaliar qual era o comprometimento. Era isso que eu ia lhe perguntar, exatamente por isso. Assim, a criança chegou, ela chega com uma queixa formalizada, isso. Ou eu não consigo ler, ou a criança não consegue ler, ou ela não consegue escrever, realizar cálculos e tal. O trabalho, a pergunta é sobre o trabalho concreto assim, do neuropsicólogo, da neuropsicóloga. O que você dispõe de instrumental específico? Essa criança no consultório, ela vai ser instigada a realizar tarefas? Como é que funciona na prática? Perfeito, a sua colocação. É assim. A grande procura pela neuropsicologia infantil diz respeito a escolares. Certo? Tem pré-escolares? Sim, tem pré-escolares, mas a grande maioria são escolares. Por quê? É porque na escola que se começa a perceber que algo não está funcionando bem no processo de aprendizagem. Certo? Então, geralmente, quem indica 99% dos casos é a escola e o neuropediatra para avaliação. Então, o que acontece? Por encaminhamento, a criança vem para a gente avaliar. Nós fazemos uma entrevista inicial com os pais. Depois dessa entrevista inicial, eu não gosto do termo, mas se usa o termo anamnese. Eu prefiro investigação clínica, mas nós fazemos essa investigação clínica com os pais. Depois, nós vamos atender a criança. E nessa entrevista com a criança, primeiro é observacional, brinquedos, nós vamos brincar com a criança. Sempre digo, olha, brinque com a criança. Porque a gente vai começar a observar. A própria família brinca com ela? Não, quem está atendendo. No meu caso, os meus alunos. Certo. Então, o que acontece? Nós começamos a observar e registrar, fazer o registro. Se ela consegue interagir com os brinquedos, se ela consegue interagir com o aplicador. Depois, nós vamos fazer o quê? Vamos criar uma bateria de instrumentos. Primeiros instrumentos, mas sempre deve ser instrumentos para as funções executivas. Esses são instrumentos de triagem. Torre de Londres, principalmente Torre de Londres. Tem vários testes, certo? Eu gosto muito da Torre de Londres, porque ela é usada no mundo inteiro. São 3 bolinhas e 3 torres. A que ela se aplica? O que é que ela está... Ela está avaliando as funções executivas. Funções executivas são aquelas funções que têm a ver com a memória de trabalho, tem a ver com a percepção, tem a ver com a atenção, controle inibitório, função planejamento. Então, a Torre de Londres ela faz isso, certo? Se a criança não consegue alcançar uma pontuação, significa que eu já estou vendo que alguma coisa não está funcionando bem. Eu não estou diagnosticando. Você tem uma pontuação que aponta para as médias. O teste. Isso. O teste tem lá a pontuação, tem a escala e a gente vai enquadrar a criança naquela escala. Se está dentro ou não. Qual é a importância das funções executivas? Olha só. Década de 60, um pesquisador chamado Walter Mitchell, ele criou o teste do Marshmallow. Foi um grande experimento, uma grande pesquisa, aliás, uma das maiores pesquisas já feita. Por que o teste do Marshmallow? Criança americana adora o Marshmallow. O que acontece? Walter Mitchell colocava a criança como pesquisador e colocava um Marshmallow na frente dela. E dizia o seguinte, olha, Paulo, esse Marshmallow é seu. Você pode comer ele se você quiser agora. Tá? Eu vou sair da sala, quando eu voltar, se você não tiver mexido no marshmallow, não tiver comido o marshmallow, eu te dou outro marshmallow. E você pode comer os 2. Agora tem que esperar eu voltar. Coitada da criança. Isso, Agora, sabe que marshmallow americano não é esse marshmallow que vem no supermercado? Marshmallow americano é um marshmallow. Isso, Bom, esse era o teste do marshmallow da equipe do Walter Mitchell. Sim. Esse teste durou 40 anos. Acompanhamento dessas crianças. Sabe o que é um teste?
Sabe que é uma pesquisa de 4 décadas? Impressionante. As mesmas crianças foram avaliadas de tempo em tempo, né, até a idade adulta. O mesmo grupo de pesquisa. Longitudinal. Isso. O que acontece? O Walter Mitchell descobriu o seguinte. As crianças que comiam e não conseguiam esperar o pesquisador voltar e comiam mais mel, era dele, tem liberdade para comer, né? Essas crianças tinham problemas nas funções executivas. As crianças que não comiam marshmallow, mesmo querendo comer, né, e esperavam para ganhar outros marshmallow, elas tinham, né, não tinham problema na função executiva. A função planejamento estava muito mais. Ela está adiando o prazer para, né, ganhar mais com a espera. Controle, né, inibitório também está falando forte aí, né? Controle inibitório puro, né? Uma das funções executivas. Sim. Essas crianças foram avaliadas de tempos em tempos até a idade adulta. O mesmo grupo. Olha o achado da pesquisa 40 anos depois. Crianças que não esperaram o pesquisador voltar e comeram marshmallow, foi aquelas crianças que tiveram, ao longo da vida, os menores resultados em testes cognitivos. Olha só. Foram crianças que tiveram péssimo desempenho escolar. Foram crianças que, na maioria, não conseguiram terminar o ensino médio. Foram crianças e adultos, né, que não conseguiram boas colocações no mercado de trabalho. Foram adultos que tinham problemas de dependência. Tinham problemas de obesidade. Olha só. Coisa que aconteceu com o outro grupo. Sim. Entende? Então, o que o Walter Mitchell quer provar? Que as funções executivas são primordiais para o processo de desenvolvimento. Né? Por que eu estou colocando isso? A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós recebemos uma criança é avaliar, fazer um teste de triagem, avaliando as funções cognitivas. Né? A atenção, a percepção, o controle inibitório, o planejamento, a função planejamento, a memória de trabalho. Né? E o teste que melhor faz isso é o TOEIC de Londres. Certo? Tem outros testes, tem inúmeros testes. Né? Bom, depois, o que nós vamos fazer? Quando nós vemos que não tem problemas em determinadas áreas, nós não vamos investigar essas áreas, nós vamos concentrar aonde está o problema. Então, nós vamos aplicar testes de memória, testes, né, de atenção e testes de raciocínio. Em cima disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar todos esses processos, certo? Como é que está essa criança e ver aonde está a deficiência. Entenda, nós não estamos trabalhando em cima do diagnóstico, nós estamos trabalhando aonde está o não funcionamento adequado da estrutura cognitiva. Nós identificamos, está na memória, na atenção, né, na linguagem. Então, a partir daí, nós elaboramos um planejamento de intervenção sobre essas áreas. E tem diversos. Aí você pergunta, quais são os principais casos encontrados? Por incrível que pareça, a maioria tem problemas nas funções executivas. Não tem distúrbio. Não tem distúrbio. Ela ter um comprometimento em algumas dessas características das funções cognitivas não quer dizer que ela tem um distúrbio. Não quer dizer que tem distúrbio. Isso aí. Porque uma coisa é o transtorno, outra coisa é a dificuldade. Se você tiver um planejamento e consegue desenvolver as funções executivas da criança, perfeito. Quando você detecta um transtorno, porque você tem teste para dislexia, né? Você tem o TCLPP, que é excelente, produzido aqui na USP. Você tem o TV-FUSP. Então, são testes que são o teste de Stroop, que é produzido pela USP também. Então, tudo isso você vai avaliar, o comprometimento dessa criança. Curioso. Então, esses comprometimentos eles podem ser localizados em funções... Localizados, sim. Específicas. Isso, acho que... Veja se eu estou errado a minha conclusão. Isso confirma. Hoje, eu escuto muita gente falar sobre isso. Eu escuto Roberto Lente, eu escuto Miguel Nicoleles. Nicoleles é quem mais insiste nisso, da gente avançar naquela compreensão da organização espacial das funções cerebrais, cada função em um lugar. Ele fala sempre... Ele usa a metáfora da sinfonia, né? Em cada ação, em cada comportamento que a gente faz, é o cérebro inteiro que está trabalhando, né? Mas o que você está dizendo me parece confirmar essa questão de que no nível cerebral, encefálico,
cada função cognitiva está sediada numa região específica. Em uma região específica. Apesar dessa sinfonia do cérebro trabalhar sempre sinfonicamente. Isso. Mas isso não contradiz Não. o fato de que são áreas especializadas. São áreas especializadas, mas que têm uma inter-relação. Sim, Eu sim. gosto de dar o exemplo do dislexo porque ele é perfeito. Sim. Né? Imagine, se você fizer uma tomografia computadorizada, né, um PET scan num dislexo, você vai ver que a estrutura cerebral dele é diferente. Né? Ele não ativa determinadas áreas do hemisfério esquerdo. Não há Centros ativação. da linguagem. Isso, não há ativação, certo? Entre o 5º e o 7º mês de gestação, começa a haver a formação desse cérebro com polimicrogirias. Tem mais giros, microgiros, do que um do normolexo. Né? Você vai ver o dislexo que o hemisfério esquerdo é ligeiramente menor do que o direito. Deveria ser o contrário. Né? O hemisfério esquerdo é um pouquinho maior. Né? Mas isso é simples demais. O que acontece? Aliás, mas através disso você poderia haver o diagnóstico? Poderia ter um indício de dislexia. Agora, você tem 8 bilhões de pessoas no mundo. É impossível você ter, né, um escaneamento cerebral de 8 bilhões de pessoas. Isso é impossível. Né? Então, a gente não tem como o cara ter um tumor, às vezes não consegue ter acesso a um scan. Mas o que acontece? Né? A dislexia, ela é muito pontual. Por quê? Porque ela vai apresentar, inevitavelmente, desde o momento que a criança começa a interagir. Você começa a observar, você começa a ver essa criança. Então, assim, essas áreas específicas não estão sendo ativadas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber aonde está o problema, se a criança é dislexa ou não. Imagine, você vai ver um dislexo, né? E eu vou pegar uma palavra, vamos lá. Eu vou pegar aqui a palavra psicólogo. Né? O dislexo, ele vai olhar para a palavra, as letras vão se mexer, vão trocar de lugar, e ele vai tentar ler. Né? Olha o dislexo dele. Ele está tentando, literalmente, Paulo. Se você botar a mão na cabeça do disléxico, ele está tentando ler, literalmente esquenta. A atividade cerebral é tão grande, né, que literalmente, né, se você botar a mão, ela esquenta, ele está quente, cabeça quente. Né? Então, literalmente, cabeça quente. Isso, observe. Se você olhar para cá, você vai dizer psicólogo. Sim. Se um dislexo estiver aqui, ele vai levar mais 10 vezes mais para conseguir articular. Olha que coisa incrível. Olha o que é o funcionamento cerebral. Né? Então, eu sempre gosto de ver a relação da seguinte forma. Se você olhar para essa primeira letra aqui, né? Então, quem está nos assistindo olhar para a letra P, ele vai ver aqui uma forma. Isso é só uma forma. Você que vai atribuir significado. Porque você aprendeu na escola que essa forma chama-se P. Né? E ela é uma letra do alfabeto, aquele que nós aprendemos na escola. Uhum. Então, você vai olhar aqui, você vai ver o P. Depois você vai o S. Depois o I. Você dirige a atenção, percebe a forma e interpreta a forma. Gente, isso é muito complexo. Apesar que eu olho para cá e você olha para cá, psicólogo. Olha só. Mas isso é muito complexo. Você vai fazer uma por uma e depois você vai dar sentido à palavra como um todo. Alta complexidade no processo de leitura e escrita. É difícil, não é fácil. Para gente que já aprendeu. Sim. Agora, imagine para uma criança que tem uma dificuldade específica de leitura. É complexo. Muito complexo. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar qualidade de vida a essa criança. Eu preciso saber aonde está o problema e criar estratégias. O que é estratégia, né, de intervenção na neuropsicologia infantil para essa criança? Criar uma sequência de tarefas que eu possa forçar, né, essas áreas a serem ativadas. Por quê? Porque não é que ela não vai aprender a ler. É que áreas não especializadas, e aí entra no que você está falando do Nicoleles, áreas não especializadas, tal é a integração, ela vai tomar para si a responsabilidade de executar a tarefa. Uhum. Como elas não são especialistas, há lentidão. O que eu preciso fazer? Eu preciso estimular. Sabe qual é o nosso aliado na neuropsicologia? Chamar neuroplasticidade. Quanto mais, olha só, quanto mais rápido
você vai ter a noção do que está acontecendo com a criança, melhor é o prognóstico. Intervenção precoce. Isso. Na dúvida, entra com a intervenção. Eu sempre digo isso. Ótimo, ótimo. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso. Você citou a palavra que vale 1 milhão, né? Na neurociência, na neuropsicologia, neuroplasticidade. Vamos lá, essa criança chegou para o neuropsicólogo, ele aplicou esses testes, ele fez o trabalho observacional, ou seja, né, procedeu com a avaliação e tal, e chegou à conclusão de que essa criança tem um déficit específico numa área, pode ser a memória, desenvolvimento da linguagem, funções executivas. Eu vou desenhar aqui um programa de intervenção. Com base nisso, o que se tem observado, e com base na noção de neuroplasticidade, em relação à dislexia, por exemplo? Quando eu consigo realizar essa avaliação de modo precoce e eu aplico essas intervenções também precocemente, o que se tem de resultado em relação ao sujeito disléxico? Ele consegue avançar? Você falou que a cura está excluída. Então, não tem cura não existe. Né? Mas o que ele consegue avançar? Ele consegue estratégias para lidar com a leitura e a escrita, no caso do dislexo. Cada patologia vai ter uma estratégia específica. Né? O nível que tem descalculia, a incapacidade de gerar cálculos aritméticos, né? Porque imagine, né? Uma criança que tem descalculia. É a mesma coisa, só que voltado para números. Né? Então, o que vai acontecer? Quanto mais nós criamos instrumentos, aplicamos instrumentos, eu estou forçando a ativação das áreas e eu estou forçando a criação de novas sinapses. Porque a grande questão são as sinapses. Né? Então, você sabe que a neuroplasticidade, quanto mais jovem a pessoa, melhor ainda. E isso é interessante, porque quando a gente fala de neuropsicologia, eu tenho que citar um cara que as pessoas não falam. Né? Você sabe quem é ele, que eu tenho certeza. Né? É um cara que na década de 20 trabalhou com feridos de guerra, que criou a psicologia organística, chamado Kurt Goldenstein. O Kurt Goldenstein é um neuro, né? Na época se pode dizer que tinha neuro em 1920, mas é o precursor. Né? O Goldenstein, ele descobriu o seguinte, o Goldenstein estudou muito a escola da Gestalt. Né? Se você pegar um livro de neurociência hoje, todo o livro de neurociência, você pega do Eric Kandel, o maior neurocientista, o Princípios de Neurociência, vai estar lá citando a Gestalt. Ele vai dar lá o exemplo da Gestalt. A Gestalt é usada na neurociência hoje. Tá? O que foi descoberto pelo Kuhler, pelo Wertheim e pelo Kafka. Né? Então, o que acontece? Todo o processo acontece a partir daí. De ter o todo como uma forma integrada. A teoria do Goldenstein é que uma área lesionada, o organismo vai criar vias alternativas para recuperar parte das funções. Gente, quando houve o acidente com aquele Superman, o Christopher Reeve, um dos primeiros, né? O pessoal da nossa geração. Da nossa geração. Lembra? Esse povo mais novo não conhece. Lembra do Christopher Reeve? O Christopher Reeve levou um queda de cavalo. Queda do cavalo, né? Ele ficou tetraplégico. Né? Ele investiu parte da fortuna dele em pesquisa. Sim. Antes dele morrer, pouco antes dele morrer, ele já conseguia mexer parte do dedão do pé. Kurt Goldenstein estava certo em 1920. Isso é plasticidade. Então, hoje, a neurociência ela trabalha com a questão da neuroplasticidade, mostrando claramente. Então, o recurso principal é a neuroplasticidade. É a forma que você tem de conseguir dar qualidade de vida. Não só, eu estou pegando a dislexia como um exemplo, mas qualquer transtorno, inclusive pessoas que não é a minha área na neuropsicologia, eu não sou neuropsicólogo clínico, eu sou neuropsicólogo cognitivo. A neuropsicologia clínica trabalha com pessoas que tiveram AVC, trabalha com idosos, com Alzheimer, com declínio cognitivo, com demência, trabalha com indivíduos que tiveram um traumatismo, um acidente de carro, caiu da moto, perdeu parte das funções. Então, o neuropsicólogo clínico ele vai trabalhar com esse público específico, com reabilitação cognitiva. Então, ele vai usar instrumentos de forma repetida para que você estimule novas vias, novas sinapses. Isso é interessante, porque o Eric Kandel,
mostrou claramente isso. Né? Você pega o próprio livro de Psiconeurociência, eu tenho um outro livro dele muito bom, né, chamado Em Busca da Memória. Eu li. Né? Você leu, é fantástico, não é? Fantástico. Ele explica a pesquisa com as aplícias. A Aplícia, a Lesa do Mar. A Lesa, não tem aqui na Pajussara? Ele foi Nobel de Medicina, em 2001, em dessa pesquisa. Recebeu o prêmio Nobel em 2001 de Fisiologia ou Medicina. Sim, né? Que mostrando... Tá vivo ainda, Aricanduva. Tá vivo, tá aí ele ainda, está com 96 Judeu anos. radicado nos Estados Unidos. Isso, e o maior neurocientista ainda é vivo. Né? O Eric Kandel descobriu alguma coisa que a gente se preocupa muito na neuropsicologia, é como a memória de curta duração se transforma na memória de longa duração. Impressionante. Nós sabíamos teoricamente isso aí. Ele descobriu como isso acontece. Ele descobriu uma proteína chamada prions, que levam... ele disse, olha, memória, se eu vou olhar para esse caneco e vou memorizar ele. Não, você não está memorizando o objeto. Você está fazendo uma codificação bioquímica. Né? Quando você precisa lembrar, o caneco que eu tomei água lá no podcast com o Paulo. Então, o que vai acontecer? Eu estou decodificando bioquimicamente isso. É uma marca no neurônio. Há uma alteração no neurônio. Foi isso que o Eric Kandel descobriu. Né? Quando eu pergunto a você, Paulo, você lembra do seu primeiro brinquedo, que você achou mais importante quando você era criança, seus 3, 4, 5 anos, um brinquedo que você tinha? Lembro. Qual é o brinquedo que você tinha? Olha, o que eu virei entrevistador agora. Não tem problema. O que eu atribuo, assim, em termos de memória, que eu lembro, que eu atribuo o maior significado, foi uma carreta, meu amigo, que meu pai me deu. Devia ter uns 4 ou 5 anos no máximo. Que aquilo, para mim, foi uma coisa absurda. Ela era enorme, assim. Isso nós chamamos de memória de longa duração. Sim. Memória longa. Por que uma memória de longa duração? Simples. Porque isso vai ficar indefinidamente, possivelmente até você morrer. Tu não sabe qual é o tempo dela. Mas isso que é interessante. Como é que aquela carreta, porque ter sido significativa para você, ela se transformou em algo tão preciso que você, hoje, lembrou essa carreta quando você tinha 5 anos de idade. Inclusive a cor. Que cor era? A minha vermelha, a do meu irmão, azul. Pronto. Entende? Isso é memória de longa duração. Então, o Eric Kandel conseguiu provar como isso funciona em laboratório, com a Aplísia, com a lesma do mar. Por que lesma do mar? A lesma do mar tem... Você vai na Pajussara aqui, vai na praia, você vai encontrar a lesma, solta aquele liquidozinho roxo quando você toca nela. A lesma do mar tem 20 mil neurônios. Neurônios, é isso. E neurônios gigantes. Você puxa com a pinça. Então, o que acontece? Isso rendeu o prêmio Nobel. Isso para a gente foi ótimo. Por quê? Nós tínhamos um modelo teórico na neuropsicologia e na neurociência, como a memória acontecia. Memória sensorial, memória de trabalho, depois uma memória de curto prazo que vai se transformar numa memória de longo prazo. Entende? Isso é fantástico. Inclusive, o Eric Kandel, nesse livro, Em Busca da Memória, ele faz uma afirmação incrível no final, mostrando como a psicoterapia funciona. Que a psicoterapia gera uma modificação também no gene do neurônio. A experiência gerada pela psicoterapia. Você tem uma ideia, a evolução que nós chegamos a falar de neurociência e psicoterapia. Lécio, eu tô muitíssimo satisfeito, mas ao mesmo tempo queixoso, porque o tempo é implacável. O tempo é implacável, mas assim, uma aula, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, quem chegou até aqui, vai querer saber mais e talvez até vai querer lhe encontrar por aí. Deixa eu lhe perguntar, você usa redes sociais? Você tá nas redes? Tô no YouTube. Você tem um canal no YouTube? Cognitivo Group. O que você faz no YouTube? Eu dou aula de neurociência e de psicoterapia. Sério? Especificamente psicoterapia fenomenológica. Diga aí o canal pra gente seguir. Cognitivo Group, eu sou Liésio Pinheiro, e no Instagram, Liésio Pinheiro. Perfeito. Eu mesmo vou procurar e vou... Será uma satisfação. Vou me inscrever nisso tudo. Olha, a gente quer te agradecer. Muito obrigado por ter reservado aí esse tempinho. Eu quero lhe parabenizar pela trajetória toda. De quanto tempo na psicologia, Liésio? 30 anos. Só 30 anos? Só 30 anos. Só 30 anos, né? Na docência... Docência, eu vou fazer 25 anos. 25 anos na docência, atuando aí em várias áreas. Isso, fui professor da Universidade Federal de Alagoas,
durante 5 anos, coordenei curso de psicologia aqui no estado por 14 anos e hoje sou professor efetivo da Universidade Estadual de Ciências da Saúde. Maravilha. Eu estou muitíssimo satisfeito porque já ouvia falar do seu nome e tinha curiosidade de lhe conhecer. E hoje foi uma oportunidade muito boa, por sinal. Tá bom? Ficam aqui as portas abertas. Quem sabe você voltar aqui para a gente conversar sobre outras coisas. Será uma satisfação sempre. Maravilha. Eu que agradeço. Maravilha. Bom, eu acho que está todo mundo satisfeito como eu. Se você chegou até aqui nesse episódio, e ainda não fez a inscrição, né, no canal do YouTube, eu quero lhe pedir, aproveite aí, faça a inscrição, ative as notificações. Eu quero lhe pedir, pegue o link desse episódio no YouTube, coloca aí no grupo da sua faculdade, vamos fazer essas informações circularem, porque elas são muito preciosas. A gente falou de muita coisa importante aqui, sobre infância, sobre aprendizagem, sobre escola, né? Eu tenho certeza que essa aula vai beneficiar aí a muita gente. Não esquece do QR Code aqui na tela, 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Se cuidem todas e todos vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio.